Ok, sejam muito bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série. Obrigado às pessoas que têm acompanhado essa série. Obrigado a você que veio obrigado hoje aqui, forçado. Que o marido falou, não, você precisa assistir essa mensagem. A esposa falou para o marido, você precisa assistir, seu filho, né? Obrigado a todos vocês que estão aqui. Hoje o assunto é bastante interessante, profundo e importante. Nós vamos falar sobre conflitos hoje à noite. Eu sei que ninguém aqui tem esse tipo de problema, mas vocês devem conhecer alguém, né, que talvez, sei lá, um parente distante que tenha conflitos em casa. Então, quem sabe você pode levar essa mensagem para os seus amigos, para os seus parentes. Na verdade, falando sério, conflito é a única coisa que todos nós temos em comum. Concorda? Todos nós. Nós variamos, às vezes, na forma de lidar com os conflitos. Mas todas as famílias, todos nós, de alguma forma, sempre temos nossos conflitos, nossas brigas, nossas discussõezinhas. Por isso esse assunto é tão importante, por isso esse assunto é tão transformador. E o que acontece é que, assim, por mais que você seja um bom argumentador, por mais que numa discussão você tenha as melhores colocações e etc., não existe vitória ao final de uma discussão em família. Não sei se vocês concordam com isso, mas não tem vitória. Você pode ter vitória na argumentação no seu trabalho. Quem sabe você argumenta e aquilo acaba se transformando num aumento de salário ou numa promoção. Mas no casamento não existe vitória quando você vence uma discussão. Ninguém ganha com isso. E o que varia, como eu disse agora há pouco, o que varia de família para família é a forma como a gente lida com os conflitos. Então, nós temos diferentes personalidades, diferentes formas de lidar com o conflito. Então, eu imagino que as pessoas que estão aqui, vocês vão se encaixar em algum desses perfis que eu vou descrever. Nós temos, por exemplo, o pacificador. O pacificador é aquele que não gosta de discutir. Aquele que, não, tá bom, não quer conversar. Né? Tem esse perfil do pacificador. Tem um emburrado. O emburrado é aquele que fala que o assunto está resolvido, mas fica 2 dias de bico. Tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Conhece? Acho que é só na minha família que tem esse tipo, né? Mas esse é o emburrado. Tem o mentiroso. O mentiroso é aquele que fala que está tudo bem, mas é mentira. Você fala para ele, mas você está estranho, está tudo bem? Está tudo bem. Você tem certeza que está tudo bem? Está tudo bem, já falei. Não está tudo bem, né? Esse é o mentiroso. Tem o argumentador. O argumentador é aquele que pega um flip chart, como esse, faz lá o desenho, anota todas as pesquisas, ele lê muito, ele é bom de conversa. Ele domina a discussão. Ele vem lá, coloca assim, ele lê as pesquisas, né, ele põe lá, 95% das mulheres, olha, eu li essa semana, 95% das mulheres que abrem a geladeira com a mão direita gastam muito no shopping. Não tem nada a ver, mas qualquer pesquisa que o cara lê, ele vai usar a seu favor na hora da discussão. E eles são muito bons que às vezes eles inibem a outra pessoa. E aí eles mostram estatísticas, fazem um monte de coisa e acabam ganhando a discussão que na verdade não ganham nada. E às vezes acabam cansando as pessoas que estão por perto, às vezes acaba desgastando o relacionamento. Às vezes a pessoa que está do lado não aguenta mais aquilo. E o cara insiste. É o tipo do cara que a frase mais humilde dele é assim: querida, não que seja necessariamente homem, né? Mas, querida, não é que eu tenho dificuldade de admitir meus erros, é que na verdade eu não erro mesmo. Eu não sei se vocês conhecem gente assim. Bom, enfim. Aí tem o barulhento. O barulhento é aquele que é péssimo argumentador e ele quer ganhar no grito, na agressão, no grito, joga coisa para cima, etc. Esse é o barulhento, que faz barulho. Seja lá quem for, seja lá qual foi o seu perfil, ninguém ganha nada ao final de uma discussão, ao final de um conflito de casamento. Bom, então eu estou muito empolgado sobre o que nós vamos falar hoje, porque se a gente conseguir entender o que a Bíblia nos explica, se a gente começar a agir dessa forma,
colocar em prática o que nós vamos ouvir hoje, as nossas famílias podem mudar e muito, e muito. Se a gente se lembrar do que foi falado semana passada e a mensagem de hoje, se a gente conseguir colocar em prática, você muda a dinâmica da sua casa. Eu garanto para vocês. E não é pelo que eu vou falar, mas é pelo que a Bíblia vai nos mostrar. E nós temos falado desde o primeiro dia sobre ideal. Se você fizer o que nós vamos sugerir hoje, sua família, sua casa vai chegar muito próximo do ideal. Bom, nós vamos aprender hoje, simplificando o que nós vamos falar hoje, nós vamos aprender hoje que, por mais que os conflitos sejam variados, todos os conflitos só têm uma origem, uma fonte. Só tem uma fonte. Eu sei que talvez seja difícil para você entender isso logo de cara, por isso que a gente vai explanar isso melhor, mas todos os conflitos só têm uma origem. E nós vamos fazer o seguinte hoje, nós vamos expor essa origem dos conflitos, essa coisa feia, nós vamos olhar para ela e, quem sabe, entendendo e apreendendo, colocando em prática, a gente muda a dinâmica das nossas casas. Bom, esse princípio foi escrito por um dos irmãos de Jesus, chamado Tiago. Isso foi escrito há 2000 anos atrás, mas até hoje soa muito relevante e faz muita diferença nas nossas vidas. Bom, a grande pergunta dessa noite é: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? De onde vêm qual é a origem? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? É uma boa pergunta, né? Faz o seguinte, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu detesto quando o pastor faz isso. Não vou fazer isso. Não vira para ninguém, não. Mas é uma boa pergunta para você fazer na sua casa, para o seu cônjuge, para os seus parentes, para as pessoas que convivem com você. Querido, querida, filho, pai, qual é a origem? Qual é a origem? Qual é a causa dos conflitos que existem entre nós? E eu tenho certeza que, se eu perguntar aqui, vocês vão falar que tem dezenas ou talvez centenas de causas. Né? Os homens vão falar assim: a causa dos conflitos é que minha mulher não cuida direito da casa, não cuida direito dos filhos, não cuida direito, não me respeita. Um homem sozinho ele vai citar aí uma dúzia de causas. A mulher, por outro lado, vai falar: meu marido é preguiçoso, ou então meu marido só pensa no trabalho, ou só joga futebol, seja lá o que for. A gente vai ter uma série de coisas para falar. Mas não é isso que Tiago fala. Tiago fala que todos os conflitos só têm uma origem, só têm uma fonte. E a nossa tendência é sempre culpar os outros, sempre apontar os outros. Se eu perguntar aqui, você vai fazer isso. Vai falar assim que o conflito nessa casa é culpa da sua esposa, é culpa do seu marido, é culpa dos seus filhos, é culpa dos seus pais. Tenho certeza disso. E enquanto você culpar os outros pela sua infelicidade, você continuará infeliz. Enquanto você culpar os outros pela sua infelicidade, você vai continuar feliz. Eu tenho um exemplozinho, que é o seguinte: vamos supor que isso aqui seja a sua felicidade. Quando você culpa alguém pela sua infelicidade, sabe o que você está fazendo com a sua felicidade? Você está dando a sua felicidade na mão da outra pessoa. Você está pegando a sua felicidade falando assim: olha, a gente está em conflito, e você é a causa da minha infelicidade. Então, toma a minha felicidade, a hora que você resolver, você me devolve ela. Quer dizer, eu vou ficar infeliz enquanto a outra pessoa estiver com a minha felicidade nas mãos dela, porque eu dependo dela para ser feliz. Percebe o que a gente faz? Ninguém faz isso de propósito, ou pensado, ou planejado, mas a gente faz isso. Você dá a sua felicidade. E quem quer deixar a felicidade na mão de alguém que você está conflitando? Não faz o menor sentido. Mas é exatamente o que a gente faz. Então, enquanto a gente não compreender esse princípio que nós vamos ver lá em Tiago, no livro de Tiago, enquanto a gente não compreender isso, a gente vai continuar fazendo isso, deixando a nossa felicidade na mão das pessoas que nós estamos conflitando, esperando que, se ela resolver uma questão, se ela me explicar melhor, se não sei o quê, aí sim eu vou ser feliz. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abre lá no livro de Tiago, é lá no finalzinho, depois de Hebreus. Se você vier de trás para frente, de Apocalipse para trás, você chega mais rápido. Mas, de qualquer forma, nós vamos projetar ali no telão. Tiago, capítulo 4, diz o seguinte:
Ele começa exatamente com essa pergunta: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É Tiago que fez essa pergunta, não foi eu. Vocês acharam que eu era muito inteligente? Não sou, não. Foi o Tiago que fez essa pergunta. De onde vêm as guerras e as contendas? Como eu disse, talvez a gente, se fosse parar o culto aqui e perguntar para cada um de vocês, nós teríamos 300 opiniões diferentes. E cada um teria 10 argumentos, 10 explicações para isso aqui. Mas parece que Tiago está falando uma coisa diferente, que os conflitos têm uma só origem. E ele já resolve isso no versículo seguinte, na continuação do versículo. Ele fala assim: os seus conflitos não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que interessante. Ele está fazendo a pergunta: será que os conflitos e as guerras que a gente tem com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, não vêm das paixões que guerreiam dentro de nós? Só isso aqui já é uma coisa interessante, porque sempre nós achamos que a culpa da nossa infelicidade, que a causa do nosso conflito está nele, nela, é o que ele fez, é o que ela deixou de fazer. Nós sempre achamos que está assim. E Tiago está falando não. Que a causa dos conflitos está dentro de nós. Tiago, você está nos assustando. Nós sempre achamos que isso estivesse fora de nós. Porque dentro de vocês, vocês têm desejos, vocês têm paixões que transbordam para as outras pessoas. E se a gente simplesmente começasse a analisar isso aqui, puxa, buscar a causa dentro de nós, quem sabe imediatamente já começaria a baixar o nível de estresse nos nossos conflitos. Se a gente começasse só fazendo isso. Mas ele segue. Tiago não para por aí, ele fala o seguinte: vocês cobiçam, quer dizer, vocês desejam, vocês cobiçam coisas e não as têm. Todo conflito começa de um desejo, uma coisa que você quer e você não tem. Todo conflito começa assim. Você quer algo para você, para o seu benefício, e você não está conseguindo. Essa é a fonte do conflito. Você está querendo, lembra que a gente falou semana passada, de usar o poder, a autoridade, os talentos que nós temos em benefício do outro? Mas o que nós fazemos é o contrário. Nós queremos as coisas para o nosso benefício, nós cobiçamos as coisas, a gente quer para nós mesmos. Nós não estamos preocupados com o outro, nós estamos desejando alguma coisa para nós. E essa é a fonte dos conflitos. E aí você pode argumentar uma série de coisas, você pode falar assim: puxa, mas a gente é casado, a gente tem um contrato, a gente combinou um monte de coisa, etc, etc, etc. Mas não adianta, tudo isso enfraquece a hora que você prestar atenção em você, que você está dando toda essa argumentação, mas na verdade você está querendo algo da outra pessoa, você está desejando algo. E o Tiago, ele vai fundo aqui, ele judia da gente. Olha como que ele termina o versículo: vocês cobiçam coisas e não as têm, vocês matam e invejam por essas coisas que vocês não têm. Puxa, obrigado, Tiago, você está me fazendo me sentir muito bem. Mas é isso que ele está falando, que a gente faz isso. A gente deseja tanto uma coisa que nós sufocamos os nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos pais. Nós cobramos tanto que a gente mata a iniciativa das pessoas, os sonhos das pessoas. A gente critica, que acaba exterminando a autoestima das pessoas. Percebe como isso é sério? Percebe como isso vai falando com a gente? Alguns filhos romperam o relacionamento com os pais porque os pais não deram o que eles queriam. Não fizeram o que eles queriam. Alguns pais romperam o relacionamento com os filhos porque os filhos não obedeceram, não fizeram o que eles queriam. Percebe que o foco acaba se voltando para a gente sempre. Sempre. Às vezes nós somos duros demais com os nossos filhos, às vezes os nossos filhos têm medo de conversar com a gente, tudo porque a gente quer que eles ajam exatamente como a gente
gostaria de ver eles agindo. É tudo sobre mim, tudo sobre nós. E sabe qual que é a desculpa mais comum que nós damos? É para o bem dele. É para o bem dela. Eu só estou pensando nela. Eu só estou pensando nele. Não é isso que a gente fala? É exatamente isso que a gente fala. Eu só queria ajudar. Não, eu só estava querendo ajudar. Ajudar quem? A você mesmo. Porque era o seu desejo. Era o seu desejo. E você já ouviu aquela frase que... e aí, quando tem esses conflitos, as pessoas que acabam sofrendo mais são as pessoas próximas de nós? Vocês já ouviram isso? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe por que as pessoas que mais sofrem são as pessoas que estão próximas a você? Porque elas estão próximas a você. Por isso que elas são as pessoas que mais sofrem. Você quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, quer tanto uma coisa, que você tem o poder, de, às vezes, destruir a emoção, os sentimentos, o afeto, a autoestima da outra pessoa. E você ainda vive repetindo que o problema dos seus conflitos, o problema na sua casa, é ela, é ele, são seus filhos, são seus pais. Você vive repetindo isso para você mesmo. Tem coisas que vocês desejam tanto que estão dispostos a conseguir, custe o que custar. E Tiago fala disso. Olha o que ele fala no próximo, na continuação do versículo. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Quer dizer, é em vão. Essa luta, essa briga é em vão. Porque você quer para você. Cada vez você vai querendo mais. Então vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Quer dizer, você vai voltando toda hora no começo de novo. Você quer, briga, 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 aí você volta no começo de novo. Quer, briga, 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 volta no começo de novo. Se só isso aqui a gente já parasse para refletir sobre isso, tenho certeza que já diminuiria em muito, já diminuiriam em muito os conflitos nas nossas casas, nas nossas famílias. Então, baseado nisso que o Tiago está falando, vamos fazer uma aplicaçãozinha, depois a gente volta para o texto aqui. A aplicação é o seguinte, eu quero que você faça um exercício agora que para você praticar depois na sua casa, quando você estiver em conflito com alguém da sua família. É um exercício, tá? Você vai falar o seguinte, vai falar assim, pode falar até meio bravo, fala assim, ei, sabe qual que é o problema aqui? Né? Imagina, você está no meio de uma discussão, você grita, fala, ei, sabe qual que é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. Vamos repetir isso? Com o dedinho? Vamos. Ei, sabe qual é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. De novo, porque é difícil falar isso, é muito difícil. De novo. Ei, sabe qual é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. Imagina se a gente começar a falar isso no meio de uma briga. Não vai mudar tudo? Por mais difícil que isso seja, por isso que a gente ainda vai praticar um pouco mais. Mas muda tudo, muda tudo, muda tudo. E se você está pensando assim, puxa vida, por que minha esposa não veio hoje aqui? Por que meu marido não está aqui? Se você está pensando isso, você não entendeu nada ainda. Você ainda não entendeu. Ei, sabe o que está acontecendo aqui? Sou eu que desejo alguma coisa e não estou conseguindo. Bom, eu fiz uma série ano retrasado, então estão me pedindo para fazer de novo sobre casamento, chamava Felizes para Sempre. E eu disse na série assim que não existe problema de casais, existem pessoas com problemas que se casam. Então os problemas são individuais, né? Não existe problema de casal, o problema são das pessoas que acabam se juntando. E eu fiz uma demonstração que eu vou fazer aqui de novo, que é um bom exercício para a gente fazer no atendimento de um casal. Eu tento fazer, mas nunca funciona, mas eu vou insistir mais uma vez. Você olha para esse gráfico e você pede para o marido, você fala assim, filho, pega essa caneta, isso aqui, vamos supor que isso aqui seja todo o conflito de vocês, toda a confusão, toda a briga que existe entre vocês. Pega essa caneta e marca aqui qual que é a sua parcela de culpa. Vai, anota aí.
O cara treme, vira para... Não, mas espera aí, não, vamos conversar, não sei o quê. Não, só marca qual que é a sua parcela de culpa nesse conflito. Não, pastor, espera aí, não, deixa eu explicar uma coisa. Eu falei, não quero. Mas, bom, eu sugiro, qual que é a sua parcela de culpa? É isso aqui? Não, pastor, não, está muito grande. É menos? É isso aqui? É só isso aqui? Porque se a pessoa falar assim, não, essa é a minha parcela de culpa, começa a diminuir o estresse. Sabe por quê? Porque aí você já tem para onde olhar e tentar resolver. Mas ninguém quer preencher. Ninguém acha que tem culpa. Eu posso até falar assim, não, faz o seguinte, eu assumo todo o resto da culpa. Qual que é a sua parcela de culpa? Se a gente olhasse para nós mesmos, olhasse para a nossa parcela de culpa, para as coisas que nós estamos desejando e não estamos conseguindo, a gente baixaria imediatamente, não precisaria nem de tratamento nem nada, imediatamente você baixaria o nível de estresse dentro da sua casa, nas suas discussões. Se apenas você se lembrar que a raiz do conflito está dentro de você, isso já, toda a sua argumentação, se você se lembrar disso, a sua argumentação começa a perder força. Você que é um argumentador, você que gosta de explicar, que gosta de estatística, se você se lembrar que a raiz daquele conflito, a origem daquele conflito, a origem daquele problema está dentro de você, não tem sentido ficar se explicando tanto, dando exemplos e mostrando artigos em jornais, não tem sentido. Esse conflito está dentro de você. Mas aí você vai dizer assim, mas ele prometeu que não ia fazer mais isso, ele prometeu que não ia fazer mais isso, por isso eu não estou conseguindo o que eu quero. Percebe? Ela falou que nunca mais ia agir assim, e está agindo. Sabe o que acontece? Eu não estou conseguindo o que eu quero. Será que a gente tem coragem de começar a agir dessa forma? Mas aí você vai falar assim, mas isso é injusto. Isso é injusto, eu já tentei. Gente, justiça não existe nesse mundo desde o pecado original lá. Desde Adão e Eva não existe, o mundo não é justo mesmo. Não tem justiça. A justiça, geralmente, para nós, inclusive os cristãos, e toda a justiça geralmente é do nosso ponto de vista, é o que é justo para mim. Sabia disso? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Bem simples. Você chega lá no shopping Catuaí, sábado à tarde, assim de carro, não tem vaga no estacionamento, mas você acabou de chegar, está aquele monte de carro circulando lá, você imagina, o cara já está aqui há 15 minutos, né? Mas você bota o nariz do seu carro, liga um alarme, desocupa uma vaga. Eu nunca vi uma pessoa chegar assim, mas não é justo, as pessoas estão aí há 10 minutos. Eu não vou estacionar aqui, eu vou deixar essa vaga para a pessoa. Alguém já fez isso aqui? Isso é justiça, não é verdade? Você fala assim, puxa vida, eu acabei de chegar, não faz 1 minuto que eu estou aqui, o cara já está rodando aí, eu não posso entrar nessa vaga. Não, sabe o que a gente faz? A gente fala, Senhor, obrigado por essa vaga. O Senhor é tão bom. É isso que a gente faz. A justiça é para nós. É para nós, tudo é para nós. Bom, vamos falar mais uma vez? Vamos treinar? Nós estamos no meio do conflito, tá? Põe a frase lá de novo. Estamos no meio do conflito. Ei, sabe qual é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. De novo, o pessoal dali está fingindo que não é com eles. Ei, sabe qual que é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. Os mais novinhos é a mesma coisa. Quando estiver lá brigando com a mãe, com o pai, é a mesma coisa. Ô, Robertão, você gostou de você estar aí nos mais novinhos, né? Mas eu estava falando para o pessoal... Brincadeira. Bom, Tiago continua dizendo o seguinte. Sabe por que vocês não têm? Ele responde essa questão para nós. Sabe por que você não tem as coisas? Ele fala o seguinte, vocês não têm porque não pedem a Deus. Sabe essa coisa que você quer tanto e que você não está conseguindo do seu parceiro? Sabe por que você não tem isso? Porque você não pede a Deus, porque é com Deus que você devia falar. É com Deus que você devia falar, levar essas suas necessidades a Deus. E eu sei que
talvez desse momento em diante, as pessoas que estão aqui que não são cristãs, não são seguidoras de Jesus Cristo, talvez daqui para frente fique um pouco mais difícil. Porque você fala, aí eu já não entendi. Mas então tá bom, aproveita essa mensagem até aqui. Aproveita a frasezinha, ei, sabe o que está acontecendo aqui? O problema está comigo. Mas para nós, para os que são cristãos e que estão aqui, isso aqui é fundamental. Para quem já teve a experiência de falar com Deus, de levar um pedido e ver Deus respondendo, isso aqui é fundamental, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Antes de você gritar, antes de você escrever um bilhetinho irônico e colocar ali no espelho para a pessoa ver no outro dia, antes de você mandar uma mensagem de celular maldosa, aquela que machuca, antes de você fazer isso, lembra assim, peraí, o conflito está dentro de mim. Sou eu que estou querendo alguma coisa e não estou conseguindo. Lembra disso. E aí, antes de você tomar uma atitude, fala assim, bom, se é eu que estou querendo uma coisa e não estou conseguindo, eu vou levar isso para Deus. Deus, por favor, dá um emprego melhor para o meu marido, a gente precisa melhorar de vida, a gente precisa ganhar mais dinheiro. Pô, é esse o seu conflito. Você queria que tivesse mais recursos na sua casa, mas você fica brigando com seu marido por outras coisas. Você briga pelo futebol, você briga por outras coisas que não são exatamente aquele desejo seu. Os conflitos vão criando braços e pés, vão aumentando, quando na verdade era esse o seu desejo. E o marido, Deus, dá paciência para minha esposa, ajuda ela a ser mais controlada, não gastar tanto, nós estamos precisando, quer dizer, você percebe, os dois estão precisando ter mais dinheiro no lar, só que virou um conflito que assim, não se conversa mais, se agride e usa-se todos os desdobramentos, quando na verdade é um desejo que você tinha que você não está conseguindo. E aí Tiago fala isso, poxa, leva isso para Deus, ore a Deus. Porque eu sei como você tem orado até hoje, você ora assim, Deus muda o meu marido, não é assim? Deus muda a minha esposa, muda a minha namorada, Deus muda meu pai, muda minha mãe, muda meus filhos, é assim que a gente tem orado. Mas Tiago está falando assim, não, olha para dentro de você, porque essa é a real origem dos conflitos. E aquele seu desejo, aquela sua paixão, aquela coisa que está ali dentro de você, traga para Deus, leve para Deus, peça para Ele. Tiago fala assim, quando vocês pedem, quando vocês oram, vocês não recebem, sabe por quê? Pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Será que esse Tiago conhecia a gente, hein? 2000 anos atrás, é impressionante como ele fala com a gente. Tiago está falando o seguinte, nós costumamos ser o centro das atenções em qualquer lugar que a gente esteja. É tudo para nós, tudo para mim, tudo que eu puder trazer para o meu benefício, é isso que eu desejo, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus pais, é tudo para o meu benefício. E Tiago está querendo que a gente mude esse jeito de pensar. Vamos falar mais uma vez? Ei, sabe qual é o problema aqui? Vamos falar todo mundo? Sabe qual é o problema aqui? Então, uma boa pergunta é, quem está sofrendo porque você não está conseguindo o que você quer? Quem que anda sofrendo porque você não está conseguindo o que você quer? Isso tem mais a ver com você do que com as pessoas. Então, resumindo, o que o Tiago quer nos ensinar hoje aqui. Tiago está dando duas dicas importantes. O resumo de tudo que nós falamos aqui, são duas coisas. Tiago está falando duas coisas. Primeira coisa, você precisa reconhecer que o problema começa com você, começa em você. Se a gente der esse passo, a gente já muda imediatamente a dinâmica da nossa casa. A gente diminui o estresse dos nossos conflitos. Se simplesmente
você olhar para dentro de você. Procurar qual é o desejo que você tem em relação ao seu filho, ao seu marido, à sua esposa, que está já está gerando aquela confusão. O que é que você esperava deles e que você não está conseguindo, o que você queria e que você não está conseguindo, que está dentro de você, mas isso se transforma em conflito. Então a primeira grande dica de Tiago é essa: olhe para dentro de você, procure a sua parcela de culpa, essa palavra eu não gosto muito, mas a origem que está dentro de você. Procura o que é um mal que está sendo causado por você, por esse desejo que você tem que você não está conseguindo. Olha para dentro de você. E a segunda coisa que ele faz é, antes de você cobrar alguém, antes de você ficar argumentando, antes de você ficar falando, fale com Deus. Antes de você tomar uma decisão de escrever um bilhete, antes de você tomar uma decisão de falar assim, querida, nós precisamos conversar hoje e é muito sério o assunto. Antes de qualquer atitude desse tipo, leve essas questões para Deus, para Deus, para Deus. Deus, por favor, eu não gosto daquele namorado da minha filha. Faz ela terminar com aquele idiota, Deus. Desculpa o termo, Senhor. Aquele desprovido de raciocínio. Seja o que for o desejo que está dentro do seu coração, leve para Deus. Seja honesto com Deus. Leve para Deus. E Ele vai, às vezes Ele vai te mostrar que não é bem do jeito que você está pensando. Às vezes, Ele pode fazer com que esse relacionamento acabe. Deus é Deus, Deus quer o seu bem, Deus quer o bem de todas as pessoas, Ele quer o melhor para nós. Então leve as suas questões a Deus, antes de tomar uma atitude de discutir, de brigar, de bater boca. É aquele exemplo e aquele modelo da cruz, né? Que é o vertical, primeiro com Deus, depois horizontal, depois se resolve com as pessoas, mas resolve primeiro com Deus. Coloque o seu desejo diante de Deus, e aí você resolve na horizontal. Então, para a gente encerrar, vamos falar mais uma vez? Para que todo mundo vá embora daqui hoje, com isso na ponta da língua, tá? Na ponta da língua. Vamos lá, está na maior confusão, tá? Na sua casa, aquela discussão, bate-boca, não sei o quê, a gente chega gritando, tá? Vai, ei, sabe qual que é o problema aqui? Eu não estou conseguindo o que eu quero. Vamos tentar colocar isso em prática, gente? Vamos? Vamos orar? Senhor Deus, essa palavra é profunda, desafiadora, e ela mexe com as nossas entranhas, Senhor Deus. Ela mexe com o mais profundo de nós. Porque nós não costumamos olhar para dentro de nós. Nossa tendência é olhar para o outro. Que o outro fez e o que o outro deixou de fazer. Por favor, Senhor Deus, cristalize essa palavra no nosso coração e nas nossas mentes, Senhor Deus. Essas palavras de Tiago, Pai, que estão nos revelando que o centro, que a origem, que a fonte dos conflitos está dentro de nós. Ajude-nos, Senhor Deus, a olhar primeiro para nós. E depois, quem sabe, começar uma conversa, mas primeiro para nós. E nos ajude numa outra coisa também, Senhor Deus. Antes dessa conversa, que nós levemos as coisas a Ti, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para nós. E que o Senhor não gosta que a gente fique brigando, Deus. O Senhor não gosta de nos ver levantando a voz com as nossas esposas, com os nossos maridos. Isso te envergonha, Deus. O Senhor não espera isso da gente. E às vezes a gente faz isso. Então, por favor, Pai, toque nos nossos corações e nos ajude a lembrar, Senhor Deus, de antes de abrir a nossa boca para começarmos a discutir, que nós levemos os problemas a Ti, Senhor Deus, de todo o coração. Tirar do mais profundo, Senhor Deus, das nossas entranhas, tirar os nossos desejos, Pai, que estão causando esses conflitos. Que nós coloquemos esses desejos diante de Ti, Senhor Deus, para que o Senhor nos ajude a resolvê-los, Pai. Para que o Senhor nos dê a solução, Senhor Deus. E em nome de Jesus, Pai, que
Que a gente não se esqueça disso e coloque isso em prática, Pai, porque eu creio de todo o meu coração que a minha família vai ser melhor se eu fizer isso. E eu sei que essa diferença pode ser feita na família de cada um que está ouvindo essa mensagem, até aquele que está ouvindo no computador, daqui a algum tempo, Deus. Eu sei que o Senhor pode tocar essa vida e essa família, transformar essa família, Pai. Então, nós pedimos isso para o Senhor, Pai, para que o Senhor nos ajude nesse desafio, Pai. E nos abençoe, Pai, porque nós queremos ser famílias próximas do ideal que o Senhor planejou para nós. Nós queremos ser famílias felizes, Pai. Nós queremos ser pessoas felizes. Então, nos ajude nisso, Deus. Eu te peço do fundo do meu coração, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem, nós vamos falar sobre reconciliação. É uma mensagem interessante também. Venha e traga seus amigos. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.